Ave Maria, vamos dar início, então, à nossa tutoria, dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos oferecer este nosso encontro, essa nossa aula, pelas mãos de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima, salve. Então, dando continuidade aí aos nossos trabalhos, a nossa metodologia científica, vamos nessa tutoria de hoje dar continuidade de onde nós paramos. Então, nós estávamos falando aí da pesquisa teológica, né, dentro de Mariologia, então, mais voltado especificamente para a Mariologia, que ela exige não apenas um conhecimento das fontes normativas, que sejam as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição, o autêntico magistério, né, mas também uma capacidade de contextualizar historicamente, dialogar com os testemunhos patrísticos e também avaliar a praxis eclesial com critérios científicos, né? E além de critérios científicos, também critérios pastorais. Então, o que nós vamos, nessa continuidade que nós vamos ter, vai completar aí esse panorama metodológico que nós iniciamos aí ainda ali na pós-férias, né? Já no mês de janeiro. Vamos apresentar aí 3 abordagens que são complementares, que permitem ao teólogo ali trabalhar com a dimensão histórica, com a dimensão patrística e com a dimensão pastoral da teologia. E, diferentemente das abordagens textuais, que nós, né, trabalhamos, exegese e hermenêutica, as normativas, né, e normativas também, como análise magisterial, né, as abordagens que nós vamos ver, que nós estamos aí abordando agora, exigem uma sensibilidade mais histórica, né? Não para cometer aí um anacronismo, tá? Mas com critério de consenso patrístico, para não tratar toda a opinião de um padre, né, da igreja como uma normativa, e discernimento pastoral, para não reduzir a ação da igreja a meras técnicas aí sociológicas, né? Lembrar que a igreja não é, né, sociológica. Ao final, aí, a gente vai ter um repertório metodológico completo para a gente poder fazer aquela escolha que nós comentamos, né? Combinar métodos aí com bastante coerência, né? Redigir aí esboço metodológico, seja do TCC, seja o nosso próprio artigo, né, curto, para publicação lá no blog, e vamos demonstrar aí uma maturidade acadêmica na condução de uma pesquisa teológica, né, rigorosa e eclesialmente situada. Tá? Então, para a gente entender, tá, que a história ela não é externa à teologia. Não é uma coisa a história e outra coisa a teologia. Não é assim que caminha, né? Deus, ele se revela a Abraão, a Moisés, aos profetas e na plenitude dos tempos, né? Plenamente em Jesus Cristo. A igreja nasce na história. A igreja não nasce fora da história. A igreja nasce ali na história, no Pentecostes, como nós vemos lá em Atos 2. A tradição, ela vai se desenvolvendo também na história, através dos concílios, dos padres da igreja, dos santos, do magistério. E o Espírito Santo guia a igreja na história, ao longo dos tempos, né? Ao longo dos séculos aí. Como nos afirma João, capítulo 16, versículo 13. Ele vos guiará
a verdade plena. Mas a gente precisa ter uma boa atenção aí, né? Não se trata de uma questão de um historicismo aí, de reduzir a fé a um fenômeno puramente histórico. Então não é isso, né? Mas é reconhecer que a fé, ela se encarna na história, ela não está separada da história. E que a graça age através de mediações históricas. Bom, o método histórico crítico, ele é um método sério, né, usado pela teologia, e como método sério, ele segue as suas etapas também, tá? Etapas que são simples de compreender, mas às vezes ela se torna um pouco complexa para executar se nós não temos assim um costume. Então precisa aí de um costume, né, da gente fazer seguir esses passos para fazer a aplicação desse método histórico crítico, tá? A primeira etapa vai ser a crítica, seja a crítica externa ou a crítica interna. O que é uma crítica externa? É aquela que vai verificar a autenticidade do documento, porque não basta a gente jogar no Google, jogar numa IA, né, e já sair reproduzindo como se aquilo fosse uma verdade propriamente dita, tá? É necessário verificar a autenticidade do documento. É verdadeiro o documento que eu estou utilizando, né? O documento que eu estou citando, é seguro de onde eu peguei ali, né, aquela parte, aquela perícope para poder fazer essa análise, é seguro? A fonte, então, é segura realmente? A data de composição, né, é importante verificar a data, até para a gente caminhar numa contextualização. E a transmissão textual. O que é a transmissão textual? Como que esse documento chegou até nós? Ao longo dos tempos, né, ele foi caminhando, e como que ele chegou até nós? E também, tá? Antes, a gente pode dar um exemplo aí, um exemplo de crítica externa. Então, se você está estudando algo e você pega um texto ali, né, você vai querer as atas do Concílio de Éfeso. O que aconteceu lá no século V, né, no século V, no ano ali de 431? É necessário verificar se as atas são autênticas, né? Ah, mas eu tenho aqui cópias em PDF, mas são cópias do original, né? São autênticas ou são cópias adulteradas? Elas foram modificadas, né? Há variantes textuais nela, então é preciso verificar isso. Fabrício, mas eu não consigo, eu não sei fazer isso. Então a gente precisa buscar, né, alguém que possa nos dar essa referência real e verdadeira, tá? Para a gente não estar utilizando aí um documento impróprio. E a crítica interna, ela vai ser aquela que vai examinar a coerência do documento, se há coerência dentro do documento e entre o documento e aquilo que você está querendo utilizar, né, o seu problema, se há uma conexão, a intenção do autor, qual foi a intenção do autor? Porque não basta a gente ler um texto, né, a gente pegar um texto lá do Concílio de Éfeso, não o texto dogmático, mas o texto, as atas, um comentário, e trazer para os dias de hoje. Pode ser que a nossa interpretação, se a gente só fizer essa tradução para os dias de hoje, seja uma interpretação totalmente equivocada. Então, é necessário entender qual é a intenção do autor, né, ao escrever aquele texto. Para quem ele escreveu? Então, é importante eu entender, é importante eu compreender para quem que ele está escrevendo esse texto aí. Porque, senão, eu posso meter os pés pelas mãos, né, e utilizar de forma espúria. O que é uma utilização espúria? É quando eu pego um documento que não tem nada a ver e faço afirmações ali que não são verdadeiras, que não tem nada
a ver com o que aquele documento realmente quis dizer. Então, eu faço afirmações espúrias, né? Por exemplo, se é no meio de uma pesquisa, não posso afirmar que, né, por uma citação num documento lá que cita os documentos dos nossos irmãos separados muçulmanos lá, então aí eu vou afirmar que os muçulmanos amam mais Nossa Senhora do que os católicos, porque citam mais Nossa Senhora no seu Alcorão do que é citado Nossa Senhora na Bíblia. Então veja, é uma afirmação espúria, né? Eu preciso entender qual a intenção do autor, quais os destinatários daquele documento, para eu entender ali para onde está caminhando. Então eu não posso fazer a afirmação por fazer. Preciso entender realmente. Então verificar. A crítica interna e externa ela é muito importante. Tá? Então, como que eu faço uma crítica interna? Né? Como que eu vou examinar um documento? Então, se você está lendo ali uma carta de um bispo lá do século IV, do ano 300 e pouco, você vai perguntar, por que ele escreveu essa carta? Porque até as cartas que nós temos no Novo Testamento têm um motivo. Por que Paulo escreveu? Né? Por que Pedro escreveu? Por que Tiago escreveu? Por que João escreveu? Tem um motivo. Então é necessário entender por que ele escreveu aquele texto. Né? Para quem ele escreveu? Há um público. Por isso que nós sabemos que os evangelhos ali eles são, mesmo sinóticos, né? Paralelos, eles têm nuances diferentes. Porque a gente sabe que o autor, além dos autores serem diferentes, mesmo usando uma fonte que, né, foram escritos para destinatários diferentes, para públicos diferentes. Então, dão enfoques diferentes no mesmo fato. Em que contexto foi escrito? Então, precisa entender em qual contexto foi escrito aquela carta, ou em que contexto aconteceu aquele fato, para eu não fazer aí, como eu falei, afirmações espúrias, né, na minha conclusão. Qual que era a intenção dele ao escrever? Era exortar? Era defender? Era explicar? Então, eu tenho que entender ali qual foi a intenção dele ao escrever. Ou é um texto homilético? É um texto que tem intenção de uma explicação ali da Sagrada Escritura feita na homilia. Então, preciso entender qual é a intenção. Tá? E assim a gente caminha com a crítica. Existem, inclusive, tá, alguns livros bastante importantes que são críticas ao texto, né, dos padres da igreja, que são críticas ao livro específico da Bíblia. Lembrando, crítica aqui não é de criticar, falar mal, não. Né? Crítica é fazer uma análise, tá, respondendo essas perguntas. Tá? Entendendo isso. É um documento verdadeiro? Como que ele chegou até nós? Né? Há alguma divergência? Foi escrito em que língua? Quem era o autor? Para quem que ele escreveu? Qual foi a intenção? Então, nesse sentido, tá, há textos, há livros, né, autores que fizeram essa leitura, que se aprofundaram. Esses autores são mais interessantes para a gente utilizar do que pegar uma mera tradução, por exemplo, de um apócrifo, pegar uma tradução de um documento da igreja, tá? De uma carta, né, da patrística de um dos padres da igreja. Você só pegar a tradução simplesmente e ir com o que você tem internamente. Muitas vezes o que nós temos internamente pode ter ali as suas limitações muito grandes. Então, quando a gente utiliza, além da tradução, um texto que já vem com uma crítica, a gente pode fazer comparações, inclusive com o que a gente está pesquisando, com o que a gente está achando de dados hoje em dia. Tá? Não só reproduzir de terceiros, que também, na academia, no Brasil, nós estamos acostumados muito mais a pesquisar e dar valor
há textos que já existem, né? Por exemplo, pegar alguém que já falou, pegar vários textos de pessoas que falaram sobre o Evangelho de São João. Eu quero falar sobre o Evangelho de São João, capítulo 2. Então, vou pegar todo mundo que já escreveu sobre o Evangelho. Então, na verdade, eu estou fazendo uma análise, tá, da literatura. Eu não estou fazendo uma análise do Evangelho segundo São João, capítulo 2. Não é minha análise. Na verdade, eu estou fazendo análise do que a literatura já traz. São análises de literatura. Né? Para fazer ali o estudo de João 2, aí eu tenho que ir lá em João 2, buscar o que a patrística diz, o que a liturgia diz, homilias de pais da igreja sobre João capítulo 2, buscar como que esse texto foi desenvolvendo ao longo do tempo para chegar até nós, né? E aí eu posso pegar esses textos e fazer uma análise de literatura também para fazer a comparação e chegar à minha conclusão. Pegar o que o magistério traz para nós. Então, entende? Às vezes a gente acostuma mais a só pegar os textos que já falaram e afirmar em cima deles. Com base neles, eu afirmo isto. Né? Com base neles, eu afirmo que Maria é intercessora porque ela apontou, né, aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Né? E Jesus questionou: mulher, não é chegada a minha hora. Né? No silêncio, Maria só aponta a Jesus. Ok, mas a patrística também afirma isso? Quem afirma? Quais foram os estudos que tiveram? Não só pegar os textos que falam sobre isso, os textos contemporâneos. Tá? Fazer um estudo mais aprofundado aí. Isso é importante. Né? Bom, o nosso segundo passo, primeiro passo é ser a crítica, interna ou externa. Aí você está seguro no seu texto. Agora, no segundo passo é fazer a contextualização. Né? Situar ali o evento ou o documento no contexto que se há. Contexto político. Qual era a estrutura de poder quando foi escrito? Qual a relação igreja-estado naquele momento em que foi escrito aquele documento? Qual o contexto social? Quais as classes sociais estão envolvidas? Quais os conflitos entre as classes? Quais os movimentos existindo? Né? E isso é importante? É importante. Para a gente até depois não fazer afirmações espúrias. Né? Então, quando eu falo sobre os Anauim, os pobres de Deus, quais eram os conflitos? Por que isso foi escrito? Para entender que para eu fazer um salto, para fazer a interpretação, que muitos o fazem hoje, por exemplo, eu preciso entender toda a construção histórica até chegar ali. Né? Será que qualquer... Né, a gente pode comparar os pobres de hoje com os pobres de Anauim, os pobres de Deus, com os Anauim? Como que eu faço essa comparação para que ela não fique espúria? E eu não afirme algo que, na verdade, a palavra não quis dizer. Quem está querendo dizer sou eu. Né? Então, eu não posso só utilizar a palavra de Deus para confirmar o que eu quero dizer. Qual o contexto litúrgico? Né? Quais as práticas de culto? Quais as devoções? Como que isso foi se construindo ao longo do tempo? A gente vai pegando ali a construção das festas litúrgicas, a gente vai entender qual a construção, como que a igreja foi recebendo em cada tempo, né? E foi celebrando em cada tempo aquele contexto que a gente está querendo ali falar. Então, se a gente for pegar até a aparição de Nossa Senhora, né? Como nós hoje celebramos 13 de maio, né? A aparição de Nossa Senhora de Fátima. Será que é do mesmo jeito e no mesmo contexto do tempo que apareceu? Né? Então, essa aparição precedeu o quê? Qual era o contexto político? Qual era o contexto social? Fazer o estudo primeiro daquele povo. Por mais que a mensagem de Nossa Senhora foi a todo o povo, primeiro ela falou a um povo. Né? Ela fala a um povo. A gente precisa entender isso. Até para a gente explicar aquela questão, por exemplo,
da jaculatória, né? Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora nos falou em português, né? Vamos lembrar que a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela não apareceu falando hebraico, nem aramaico, né? Nem em grego. Nossa Senhora apareceu e se comunicou com os pastorinhos, que são portugueses, né? Então ela fala o que com eles? Em português. Então ela deixou a mensagem assim. E aí a gente precisa entender de várias... Olha como envolve uma pequena pesquisa só, hein? Então, estou pesquisando sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, sobre a jaculatória que ficou. Essa jaculatória para nós está completa. A gente entende quando a gente fala, né? E socorrei as que mais precisarem. Socorrer aquelas que mais precisarem. Ponto. A gente já tem compreensão completa. Em outras línguas, tá? Em outros idiomas, eles não têm compreensão. Precisaria complementar. Um dos idiomas que precisa complementar é o latim. O latim fica incompleto se você falar só aí. Por isso o Papa autorizou no latim fazer o acréscimo, né, da palavra socorrer aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, em latim. E aí, em outras línguas que foram traduzir, pegaram do latim para isso daí. Mas no português, não há necessidade nenhuma. Eu não vou acrescentar aquilo que Nossa Senhora já deixou. Será que eu sou tão melhor do que Nossa Senhora? Para poder ficar complementando, né, as coisas que Nossa Senhora deixou? Que a igreja já aprovou? Eu sou tão melhor para fazer esse acréscimo? Conheço mais do português do que Nossa Senhora? Compreende, então? A gente não fugir daquilo que nós queremos, daquilo que tem sentido. Então a gente vai entendendo aí e aprofundando, né, a nossa fé, porque nós que somos cultores de Mariologia, especialistas, né, em Mariologia, a nossa fé também vai sendo trabalhada. Quanto mais nós vamos estudando, quanto mais nós vamos lendo, nós também vamos aprofundando a nossa fé. Nós não chegamos no limite máximo da nossa fé, sabemos tudo de Nossa Senhora e tal. Não. Né? A gente vai aprofundando, a gente vai melhorando o que a gente ali conhece, o que a gente sabe. Né? Então a gente vai aprofundando e vai dando esse conhecimento também aos outros, quando nós deixamos um texto por escrito. Seja um texto de uma página, seja um livro de 500 páginas, nós estamos dando do nosso conhecimento para a igreja. Né? Então a gente precisa dar esse conhecimento correto. A gente não pode cometer aí afirmações espúrias. Né? E precisamos, inclusive, tá, no contexto, fazer análise do contexto de controvérsias. Quais as heresias? A gente não precisa ficar com medo de citar, de trazer as heresias, porque muito do desenvolvimento da patrística foi o quê? Defendendo contra as heresias. Então afirma, olha, gente, já existiu alguém que pensou assim. Por quê? Porque você já vai tocar aí muita gente que, por acaso, pensa assim também. Olha, já existiu gente que pensou, né, que Maria não é mãe de Deus, porque ela é mãe só do corpo de Jesus. Aí eu tenho que entender essa história. Se eu vou pesquisar algo nesse sentido, eu tenho que entender isso daí. Né? Entender o porquê da afirmação, da união hipostática. Né? Jesus verdadeiramente homem, Jesus verdadeiramente Deus. Né? Então, eu estou falando que Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus. Eu não falei que ela é mãe do Pai, nem que ela é mãe do Espírito Santo. Né? Isso que nós já vimos, já sabemos, e precisamos ir aí afirmando. Quais os debates teológicos que há em torno daquele assunto que eu estou ali desenvolvendo? Tudo isso é importante. Tá? Então, por exemplo, para entender ali o Concílio de Éfeso, que definiu Maria como a mãe de Deus, foi lá em 431, né? O contexto da controvérsia aí nestoriano, porque era Nestório que negava que Maria fosse mãe de Deus. A situação política do Império Romano, que estava naquela época, né?
as tensões que haviam ali entre as sedes de Alexandria e de Constantinopla, as tensões que haviam entre essas duas sedes, a prática litúrgica da invocação de Maria. Sem esse contexto, tá, a gente pode não compreender o verdadeiro significado aí, teológico da definição de Maria, Mãe de Deus. Né? Não foi por exaltação, por aclamação do povo que Maria era, não. Mas veja que foi por uma necessidade ali de defesa e já pegando também o sensus fidei, né? O senso da fé do povo. Então, essa compreensão aí vai deixando o nosso texto mais apetitoso a quem vai ler, né? Porque a gente vai explicando, não simplesmente trazendo comoções aí do nosso coração. Né? Bom, primeira etapa fizemos as críticas direitinho, aí caminhamos nela. Na segunda etapa, fazemos essa contextualização. Na terceira etapa, vamos ver aí a genealogia das ideias. Quer dizer, rastrear qual a origem e o desenvolvimento de conceitos, de práticas, de doutrinas, né? Rastrear qual a genealogia, de onde elas nasceram. Tá? Por exemplo, se você está estudando lá a doutrina da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, já um dogma, né? Mais para cá, já aqui no tempo, já no século ali 19, né? Então você vai precisar rastrear algumas coisas para chegar até o ano de 1854. Não é pegar de 1854 para cá, só fazer a leitura de 1854 para 2026. Você vai fazer um rastreamento, a genealogia desse contexto, da Imaculada Conceição. Você vai começar lá do Novo Testamento, da palavra, né? Lucas capítulo 1, versículo 28, a cheia de graça. Vai passar pelos padres da igreja, pela patrística, ali dos séculos II do século II ao século V, que falam aí da santidade de Maria. Vai passar pela Idade Média ali. Nós temos, por exemplo, Duns Scotus, né, que tem a argumentação teológica, até chegar na definição dogmática, lá em 1854, com o Papa Pio IX. Então veja que é uma construção. Fez essa construção? Agora sim, você pode trazer como vem sendo recebido, como vem sendo vivido este dogma de 1854 até 2026, no magistério da igreja, nos continentes, diferentemente, se há alguma diferença, por exemplo, entre as conferências episcopais, como que o povo vem caminhando, como que o povo católico vem caminhando. Se você quer estudar o povo que não aceitou, por exemplo, que os ortodoxos não aceitam a Imaculada Conceição, né? Os ortodoxos não, os ligados à Igreja de Roma, tá? Os ortodoxos da separação, né? Como que eles não aceitam, tá? Nem o dogma da Imaculada Conceição, nem o dogma da Assunção. Por quê? Como dogma eles não aceitam. Por que não aceitam? Você quer investigar isso? Então você tem que trazer toda a gênese desse dogma, para você agora conseguir explicar por que é que eles não aceitam, qual a diferença, já que eles também se dizem católicos, apostólicos. Né? Então, essa compreensão aí nós precisamos ter. Né? E atenção, tá? Ler o passado como se caminhasse assim, inevitavelmente para o que tem no presente, isso não é teologia. Tá? Teologia é reconhecer o desenvolvimento orgânico guiado pelo Espírito Santo. Não é aconteceu isso, né? E caminhou o passado inevitavelmente para que chegasse o que nós temos hoje. Não. Precisa se entender aí um desenvolvimento orgânico do Espírito Santo na história. Na história. Né? Se não fosse a intervenção do Espírito Santo, poderia ter tomado outro rumo. Então, o Espírito Santo utiliza a história que se tem para se dar, né, essa revelação. E aí nós chegamos na quarta etapa, no quarto passo. A análise da recepção.
que é essa análise? É investigar como os textos, as ideias, ou as práticas foram apropriados em épocas e contextos diferentes, né? Ou em épocas e contextos diversos. Como que isso foi sendo apropriado? Então, mesmo antes da proclamação do dogma da Imaculada, como que era? Como que vai sendo construído? Então, você contou toda essa história. Como que aconteceu isso lá no século XIX? Como que viveu-se no século XX o dogma da Imaculada Conceição? Como que se viveu aí no primeiro quarto de século do século XXI? Que nós já ultrapassamos agora, né? Já estamos em 2026, então ultrapassamos um quarto já de século, né? Do século XXI. Estamos agora vendo o segundo quarto já, né? Do século XXI. Tá? Então, como que foi vivido ali? Tudo isso a gente tem condições de fazer essa investigação e essa construção, né? Outros exemplos a gente pode ter também aí, como a doutrina da Theotokos, Mãe de Deus, né? Como que ela foi recebida? No Ocidente. Como é que eu vou saber isso? Posso pegar pela liturgia, pela devoção, né? No Oriente, como é que eu posso fazer esse estudo? Através da iconografia, da inologia, que nós vimos tanto no estelário quanto na pós-graduação, né? Como que se deu esse desenvolvimento? Então, vou entender esse contexto aí, como que acontece, né? Como que foi recebida na Igreja do Oriente, como foi recebida na Igreja do Ocidente, e posso cruzar os dados, né? Como que influenciou a arte, a liturgia, a devoção popular, e faço esse cruzamento. A recepção, ela não é meramente passiva, ela é ativa, né? As comunidades, elas se apropriam da doutrina, interpretam essa doutrina e vivem de modos diferentes. A igreja ocidental vive de um jeito, a igreja oriental vive de outro jeito. Tá? E isso, em outras épocas, em vários documentos magisteriais, pós-Concílio Vaticano II, nós chamamos de inculturação. Inculturar não é mudar a doutrina. Você não muda a doutrina em nada. Mas é você observar como que aquele fato, como que aquele fenômeno foi absorvido, foi recebido, né, por uma cultura e é vivido dentro daquela cultura, sem modificar a doutrina em nada. Questão de absorção, de experiência, né, e de vivência. Tá? Bom, se a gente for pegar aí um exemplo mariológico, né, a história eclesiástica, por exemplo, um tema, desenvolvimento da devoção mariana no Brasil colonial. Lá, quero estudar os séculos XVI, XVII, XVIII ali, no Brasil colônia. Né? Como que se deu aí o desenvolvimento da devoção mariana no Brasil? Para eu saber qual foi a gênese, para eu conseguir comparar mais tarde com os dias de hoje. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, fazer uma delimitação temporal e geográfica. Eu não estou estudando o mundo. Então, eu quero saber no Brasil. Então, tem uma delimitação geográfica aí, Brasil. Né? E tem uma delimitação temporal. Não vou estudar o Brasil em todos os tempos. Eu tenho aí, do século XVI ao século XVIII. Esse espaço aí. Segundo passo, eu vou fazer um levantamento de fontes primárias. O que eu posso ter de fontes primárias? Bom, se eu vou falar de desenvolvimento da devoção mariana, eu não vou falar dos povos originários, né, os povos indígenas. Não é deles, não nasceu deles a devoção mariana. Né? Também não vou falar do povo afro. Por quê? Porque também não nasceu deles a devoção mariana. Eu vou ter que citar, então, vou ter que pesquisar coisas que vieram da Europa. Bom, vieram para cá, a gente conhece aí os jesuítas, e eles escreviam cartas. Posso ir atrás dessas cartas de jesuítas para poder verificar as atas das irmandades, das congregações que vieram, né, para o Brasil, os inventários das igrejas, por que as igrejas já tinham título ali de Nossa Senhora, como foi desenvolvido aí essa devoção mariana, né? Relatos de viajantes,
Preciso pegar coisas, né? São fontes primárias, tá? Fontes diretas, né? Que eu vou pegar aí. Fazer críticas das fontes, né? Verificar a autenticidade, a datação, a autoria, como falei lá, a crítica externa e a crítica interna, né? Avaliar a tendenciosidade. As fontes jesuíticas podem idealizar ali algo. Então, vou verificar se é idealização ou se é uma realidade, né? Qual foi a intenção de escrever? Foi só de exaltar para não receber críticas? Qual foi a intenção de escrever? E depois vou fazer uma contextualização, né? Era uma época de colonização portuguesa, né? Era uma época que também se vivia um regime no Brasil de escravidão, havia ali a catequização indígena, né? E foi desenvolvida toda uma religiosidade popular. Não vou poder fugir disso para poder falar da questão de como se desenvolveu aí a devoção mariana no Brasil no período colonial, tá? E lembrando, né, sem ideologia, eu não vou só fazer crítica, tá? E a gente tem que entender bem, eu não vou só fazer crítica à Europa, porque senão a gente não tinha devoção mariana, né? Devoção mariana, Igreja Católica, vem da Europa, tá? Só para entender, não é, né? Então, entender no contexto da escravidão, como que se desenvolveu, tá? Eu tenho, né, uma raiz ancestral negra. Sou negro, mas nem por isso eu sigo uma religião afro. Respeito, mas não é a minha fé, né? A minha fé está aqui. Mas eu posso dar. Então, no período de escravidão, teve que ter alguma abertura para nascer aí uma devoção, né, à Nossa Senhora. Vou estudar esta parte. Como foi a catequese indígena? Como que os indígenas receberam, né? Como a população indígena recebeu essa catequese com relação a Maria? Como que nasceu a religiosidade popular de povos já não escravos, de povos já não que não são catequizados por serem, né, o povo originário? Como que foi? Então, eu estou fazendo aí como que nasceu, tá? Nesse contexto histórico, aprendendo a olhar verdadeiramente ali, né, a fonte. E fazer uma interpretação teológica. Então, fiz todo um contexto histórico, mas isso não me exime de fazer a interpretação teológica. Não me exime, porque eu estou falando de Mariologia. E Mariologia é uma área específica da teologia, né, que é a grande ciência aí, a teologia. Então, não posso fazer só um contexto histórico, pronto, está feito. E o que a Mariologia tem a ver? O que a teologia tem a ver? Né? Então, fazer a minha interpretação teológica. Então, posso fazer uma análise assim, a devoção mariana foi inculturada, que é aquilo que eu falava, né? Como foi recebida pela comunidade né, africana que chegou no Brasil, foi trazida para o Brasil? Como foi recebida pelos povos originários que foram catequizados? Como ela foi trazida pelo povo europeu? Como serviu de consolo àqueles que eram escravizados? Que a gente tem notícia, né? De que Maria era um consolo. Inclusive, se a gente pegar a história de Nossa Senhora Aparecida, né? Como foi um instrumento de evangelização? Maria foi um instrumento de evangelização. Então, fazer essa interpretação teológica, trazendo dados aí também teológicos. Então, gente, acho que dá para perceber que não é uma coisa que parece assim, muito complicada. Não. Ela é uma coisa simples. No começo, se a gente não tiver uma prática de fazer isso, pode parecer uma coisa mais trabalhosa. Mas ela é trabalhosa, ela não é nem complicada, nem difícil de ser feita. Tá? Trabalhosa, porque a gente vai trabalhar em cima de uma metodologia que a gente talvez não esteja acostumado a aplicar. Né? Então, só para a gente ir compreendendo aí. E o método que a gente usa, tá? A gente precisa dar o enfoque real. Eu gosto de comparar com a questão, por exemplo, do arroz. Né? Na comunidade,
eu vivo, como nós somos de vários locais diferentes, né? Temos gente do Centro-Oeste, temos gente do Sudeste, temos gente do Nordeste, de estados do Nordeste diferentes, temos gente do Goiás. Então, é interessante, porque o arroz, para fazer, cada um faz de um jeito, né? E é engraçado olhar a briga que é da pessoa falar assim para o outro que está fazendo, ah, mas você está fazendo errado, né? Querendo dizer que o jeito dela fazer é o jeito certo. O jeito do outro não serve. É o jeito... Mas sai, dá uma volta, deixa o outro fazer. Volta quando o arroz estiver pronto. Aí você vai comer. O resultado final não é o mesmo. Só que o método que se aplica, às vezes, é diferente. No Centro-Oeste, né, minha família é toda de Minas, toda mineira, né, apesar de eu ter nascido lá no Distrito Federal, sou brasiliense, mas a minha família é toda mineira. Pai mineiro, mãe mineira. Só que meu pai foi, né, daqueles que foi para construir Brasília. A gente chegou lá em 1957. E a minha mãe, então, nasceu em Belo Horizonte. Né? Nasceu, cresceu aqui, só mudou depois que casou. Então, a gente tem costume de fazer o arroz refogando o arroz. Você frita o arroz, frita bem fritinho, usa 2 águas, uma água só não serve, são 2 águas, e a água já quentinha. Você põe a água para ferver, colocou o óleo no fogo, né? Minha avó tinha uma mania, ela pegava um palito de fósforo, colocava o óleo para esquentar e colocava o palito de fósforo dentro do óleo. A hora que o palito pegava fogo, é que ela ia fritar ali o alho, a cebola, e colocar o arroz, fritava o arroz, a hora que estava bem fritinho, colocava a primeira água já fervendo, a hora que secava a primeira água, vinha com a segunda água, que fazia o arroz crescer. O pessoal, por exemplo, do lado do Nordeste, né, do pessoal que está na comunidade, que é do Maranhão e do Ceará, eles ficam abismados, né? Eles ficam abismados porque eles não concordam com esse jeito de fazer. Eles pegam arroz, jogam arroz e jogam a água ali e pronto, acabou. A água secou, o arroz está pronto, né? Joga uma quantidade bem boa de água e a hora que a água secou, o arroz está pronto. E o arroz ficar ligado ou não ligado, soltinho ou não soltinho, não depende do método. Tá? Porque lá no Nordeste fazem um arroz soltinho, assim como aqui né, estou no Sudeste, como lá no Centro-Oeste, também faz um arroz soltinho, com métodos diferentes. Então, gente, é a mesma coisa. Tomar cuidado quando a gente aplica o método, tá? Que o resultado vai ser o mesmo. Mas pode ser que o sabor não seja. Então, quando você faz uma análise só histórica, você está usando uma ciência que é a história. Se você não traz a teologia junto, pode ser que o sabor seja meio complexo. Né? E nós temos padecido muito na questão da teologia, com uma teologia muito sociológica. Pouca teologia, muita sociologia. Né? Então, muita história, muita sociologia, pouca teologia. Então, tenham sempre esse zelo, esse cuidado. Tá? Não é porque o método foi seguido mesmo, mas, cuidado, o sabor pode ser diferente. Né? O arroz pode estar soltinho, mas um tem um sabor de um alho mais fritinho ali, né? O outro tem um sabor de um mais cozido, então você precisa de colocar um saborzinho a mais, um corante, um coloral, né? Então, entender isso daí para a gente poder não fazer ele errar, tá? Existem alguns riscos, tá, em mitigação na história eclesiástica que a gente precisa ter cuidado. Um risco, o anacronismo, né? Quer dizer, ler o passado com as categorias do presente. Cuidado. Lembra, sempre vai lá no passado. Leia como se você estivesse lá, naquele momento que aquele fato aconteceu. Tá? Como que eu vou diminuir, como que eu vou mitigar esse risco? Eu vou respeitar o contexto histórico, o contexto linguístico, porque hoje as palavras elas modificam. Eu fico pensando, por exemplo, no contexto social, o tanto que modificou a questão de relacionamento humano. Né? Quando
eu era jovem, hoje eu sou um jovem idoso, né? Já quase aqui na terceira idade, e tudo bem. Quando eu era jovem, lá nos meus 15, 16 anos, namoro era namoro. Namoro era você conhecer a pessoa e marcar ali, né? Firmar um compromisso. Ponto final. Isso é namoro. Mais nada. Foi passando ali mais para o final do século passado, né? Século XX, ali 98, 2000, começo desse século 2000 e pouquinho. O namoro era já um ficar, né? Já era um ficar, já com alguns tons de avanço. Hoje em dia, se falar que namorou, é porque já teve relações, né, com a pessoa, relações mais íntimas. Veja como é diferente. Então, se eu pego hoje um texto, tá, e falo da questão de namoro e só jogo lá, pá, a questão de namoro, e eu estou numa turma de catequese fazendo uma formação para os pré-adolescentes, só joga a palavra namoro assim, pá, qual a interpretação que eles vão ter? A mesma? Entende? Então, para a gente entender que as palavras elas sofrem alteração ao longo do tempo. Então, preciso situar o contexto histórico, o contexto linguístico e a cultura de cada época, para que essas pessoas para as quais eu estou falando ou escrevendo, elas entendam o que eu quero dizer, não simplesmente a interpretação delas. Porque se a gente escreve um texto sem muita explicação, o que vai acontecer? Quem está lendo vai ler com o que ele tem dentro dele. Não é isso mesmo? Cada um lê com aquilo que tem dentro de si. Né? Então, é preciso tomar esse cuidado, tá? Para não fazer um anacronismo aí. As pessoas vão deturpar tudo que você quis dizer. Você quis dizer A e as pessoas entenderam Z. Né? Então, tomar esse cuidado. Cuidado para não fazer seleção tendenciosa. Não escolher apenas fontes que confirmem lá a tese que você quer afirmar. Cuidado. Né? Faça um balanço das fontes. Apresente contrapontos. Apresenta pontos que tem na história, né? Na teologia. Apresente heresias. Pessoas que diziam o contrário daquilo que você está querendo apresentar. E agora, em cima disso, comprove o que você quer dizer. Né? Mas é importante reconhecer a diversidade, que a verdade não é uma linha única. Ela não é uma linha única. Ela tem ali conflitos ao longo do tempo. Tá? Não foi por esses conflitos que nós tivemos o cisma, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa, não ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Mais tarde a gente não teve aí o nascimento da Igreja Protestante, não foi por um cisma doutrinário, né? Os anglicanos não foi por um cisma de um rei contra a doutrina que se tem, né? Não é nem que se tinha, né? Porque a doutrina ainda se tem, ela não mudou até hoje. Entende? Então, assim, é necessário fazer esse contraponto. Não tenha medo de apresentar. Né? Não tenha medo de apresentar esse contraponto, não. Tá? Outro risco é a gente fazer uma teologia retroativa, reforçar o passado, né, a caminhar para o presente. Faça uma cronologia precisa. Tá? Faça distinção assim entre o que está implícito e o que está explícito. Faça a amostra disso. Né? Tenha honestidade ali sobre os limites. Tem coisa que a gente vai ter limite para explicar. Hoje a gente tem muito mais facilidade do que se tinha lá no século V, né? Muito mais facilidade do que Santo Agostinho teve, muito mais facilidade do que São Tomás de Aquino teve. Mas nós não chegamos à plena revelação, à plena compreensão da revelação. A plena revelação, sim, porque Jesus é a plenitude da revelação. Mas nós não chegamos à plena vivência de tudo. Se nós pegarmos os 4 dogmas marianos, nós vamos ver que nós ainda não vivemos e não compreendemos tudo dos 4 dogmas. A gente vai ver que ainda existem lacunas. Não é a questão de fé,
mas a questão da compreensão, né? A gente não chegou à totalidade da compreensão. Não, entender isso, fazer essa cronologia e não ter medo de colocar limite, tá? Chegar num ponto que você vê que tem limitação, não tenha medo de apontar no seu texto que aquilo lá é uma limitação. Isso é bem visto, inclusive academicamente. Você aponta limitações, né? Você está mostrando que você não é o todo-poderoso e a última palavra, né, existente sobre aquele assunto. Que aquele assunto pode continuar sendo aprofundado. Tá? E a geografia acrítica, né? Quer dizer, idealizar figuras históricas. Não. Tá? A única figura ali idealizável, primeiro, Jesus Cristo. Né? Não tem como comparar. Maria, mãe de Jesus. Então, tomar cuidado para não ficar idealizando figuras históricas. O rei Davi. Mas ele, se a gente for pegar o verdadeiro sentido ali do contexto daquela época e de hoje, um rei que louvou ao Senhor, né? Que tinha uma intimidade com o Senhor, mas é um assassino. É um assassino. Né? Então veja que não é ficar idealizando, mas reconhecer as limitações humanas, contextualizar os erros, não ficar com medo de contextualizar os erros, porque nós estamos lidando com a palavra, pessoas humanas. Na patrística, pessoas humanas. No magistério, pessoas humanas. Né? Pessoas humanas. E por isso a gente vai lembrar daquela parte que nós vimos lá, que a gente precisa entender a hierarquia também da questão de documentos. O que é um dogma, que tem que ser aplicado e pronto, né? O que é, então, um texto dogmático? O que é uma recomendação? Né? O que é uma interpretação magisterial? Saber hierarquizar, tudo isso é muito importante. Tá? Pode... É a Cláudia, né? Oi, professor. Olá, Tudo bom? tudo E em bem. que momento, por exemplo, a gente pode, dentro de toda a contextualização, escrevendo o seu artigo, você colocar a sua visão pessoal, por exemplo? É possível? É Não possível. vou dizer no contexto histórico, que o que está escrito, que não tem mudança. Mas, por exemplo, tomar partido por um lado ou para o outro, por uma situação ou pela outra, no momento do meu artigo, por exemplo, vamos supor que você fez uma pesquisa e tem dados históricos que falam uma coisa, outros que falam a outra, chegaram a uma conclusão, mas eu posso contextualizar, eu posso escolher um lado tomar partido? Então, não vai ser nem escolher um lado, né? Hum. Vai ser assim, você, com a pesquisa, tá? Precisa ter uma fundamentação teórica, precisa ter uma base teórica. Todos esses métodos que a gente está falando vai ser aqui para a sua fundamentação teórica, né? Então, você vai trazer o texto bíblico, o texto patrístico, o texto magisterial, fazer uma leitura, você traz esse texto e faz um comentário ali, contextualizando, fazendo a crítica, e deixa isso daí na fundamentação teórica. Depois da fundamentação teórica, você vai para a análise desses textos. Você vai fazer a análise desses textos usando a hermenêutica, usando a exegese. Então, Claro. aí já é análise. Né? Então, você vai estar usando aí. Nessa análise, você vai ter a sua conclusão, que é já o terceiro passo. Você fez Então, a já é o análise. final, eu vou colocar o meu parecer na minha conclusão. Por Exatamente. exemplo, dentro da pesquisa da música. Então, vamos supor, lá tem Monquerro, que era do canto gregoriano, que ele tomava partido, achava um sentido naquela melodia. Aí já vinha a briga com o italiano, com o romano, que achava que era, no fim, as duas contextualizações eram boas, duas foram cantadas, mas não existia um vencedor. Né? No final, tudo se harmonizou para vamos supor, para o Cantorum, né, para a escola Cantorum, e se concluiu alguma coisa. Mas ambos tiveram boas e grandes participações para chegar até a escola Cantorum. Mas, por exemplo, eu gostei mais de um lado, por exemplo, do lado francês ou do lado italiano, de administrar aquele canto, de chegar até aquilo. E isso eu ponho na minha opinião final, apesar de como chegou, eu posso concluir que
que eu me interessei mais, ou achei mais importante a participação de um do que do outro? Eu posso dizer isso? Então, enquanto pesquisa acadêmica, não. 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 Uhum. Enquanto pesquisa acadêmica, não. O que você pode fazer é fazer uma pesquisa de opinião. Ah, ok. Você vai fazer, entender a opinião das pessoas, e aí sim, vai entrar também a sua opinião. Mas você está fazendo uma pesquisa de opinião. Né? Você já concluiu, você mostrou todo o panorama histórico, tanto da Tá. escola francesa quanto da italiana, confirmou que as duas são boas, né? Que as duas, inclusive, chegaram Contexto a um único, né? contexto único, mas que para as pessoas no século XXI, né, Uhum. elas têm mais afinidade com o contexto tal, tal, tal. O pesquisador, enquanto pesquisador, demonstra também a sua afinidade. Aí você pode dizer, mas você está fazendo uma pesquisa de opinião. É uma Tá. pesquisa científica, mas ela é uma pesquisa de opinião. Porque também naquela época existiam as diferenças sociais, o que acontecia ali no reino da França, o que acontecia no reino da Itália, né, que existiam competições, vamos dizer assim, né, Isso. inclusive dentro da música, não é verdade? Mas, assim, não é tomar partido nem nada, mas uma análise, vamos supor, de uma pessoa dentro da música, analisando não a história, mas analisando a música em si, né? A facilidade do aprendizado, da memorização das pessoas que cantavam, ah, no meu parecer, achei que tal fosse mais fácil, fosse Mas você melhor. precisa comprovar, entendeu? Você Mas, precisa comprovar com pesquisas que vão uhum. comprovar que essa foi mais fácil que esta. Aí você precisa É, comprovar. Você comprovando, essa vai ser a sua conclusão. tá, Mas não é conclusão só do achar, entendeu? Como é uma entendi. coisa Não pode científica, você achar, não não é a pode minha achar. opinião própria, tem que ser Isso. pela maioria, Você tem que ir pela com dados pesquisa. que confirmem. Às vezes pode até ser a minoria, mas a minoria tem dados que confirmem. A maioria não gosta, mas a minoria tem os dados que confirmam. Então, Ah, sei lá, entendi, é o correto. certo. Entendeu? Tudo que vai contextualizar, você tem que saber as porcentagens e chegar ao que. Não é só uma opinião, vamos dizer, eu acho que a maioria escolheria aqui. Não, eu tenho que provar isso, certo? Isso, exatamente. Aí Tá. você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, nos dias de hoje, lançar um questionário online, né? Pedir para que as É. pessoas respondam e as pessoas vão ali. E E você, pode a ter sido partir até desse dado, diferente, né, professor? Na época lá, se tivesse havido uma pesquisa naquela época, teria sido uma coisa, e essa pesquisa hoje está completamente diferente, não é? sim. Vai depender do que se vivia na época, né? Quem é que cantava lá, quem é que canta aqui Sim. hoje, não é isso? É O de hoje em difícil. dia você pode fazer até uma pesquisa, por exemplo, em língua portuguesa, você pode fazer dentro do Brasil, talvez conseguir chegar em Portugal, fazer uma Certo. comparação entre países diferentes, né, de língua portuguesa, ou Uhum. dentro do Brasil você pode fazer uma comparação entre regiões, e de pessoas Perfeito. de regiões diferentes, por exemplo, para ver como que a cultura local de cada região, né, mesmo que cada região Aceitam tenha mais de um estado, ela influencia nessa escolha, ou da escola francesa ou da escola italiana. italiano. Perfeito. Beleza, professor. Obrigadão. Nada. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa tutoria de hoje, tá? Essa aula que eu expliquei hoje, a gente passou, né, um pouquinho, mas ela ainda não foi enviado o material dela, tá? Ainda vai ser enviado o material dela, mas a gente já viu a explicação e agora vai passar, né, aí o material. Lembrando que pouca gente que está tirando as dúvidas, né? Podem continuar tirando as dúvidas, tá? Podem enviar o texto para a gente poder caminhar, né? Então, alguns que já enviaram direto o texto para a Lopes, ok. Outros enviaram para mim. Estou aqui na Lopes essa semana, então vou entregar também para o Daniel, né, os textos para a gente poder já começar a inserção, tá? No site certinho, né? Então, não fiquem sofrendo sozinhos, viu? Partilhem, né? Mesmo o sofrimento, as angústias da escrita,
vamos partilhar, que é para a gente poder sair dessa angústia, né? E começar a viver as alegrias também da nossa escrita. Bom? Então, vamos agradecer ao Senhor, né, por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui colocando o nosso coração, nosso intelecto nas mãos do Senhor para que Ele trabalhe em nós, porque é Deus quem age em nós com querer e com fazer, que Ele toque o nosso querer para cada vez mais aprofundarmos no amor a Maria e assim aprofundarmos no amor a Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima, salve. Um beijo grande no coração. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima tutoria. Fica com Deus.